Olá, tudo bem? Vamos iniciar nossa conversa hoje, que tem por tema neoplasias. Vamos falar um pouquinho das diferenças entre neoplasias benignas e malignas. Porém, eu gostaria inicialmente de agradecer a todos os inscritos nesse canal e pedir a vocês uma ajuda na divulgação do nosso conteúdo. Você inscrito que puder nos ajudar compartilhando os nossos vídeos e também pedindo novos inscritos, cada inscrito conseguindo mais um inscrito, nós não tínhamos uma meta e nós vamos dobrar essa meta. Tá? Brincadeiras à parte, é assim que a gente vai conseguir alcançar o maior número de pessoas. Então, se você está gostando do nosso trabalho, por favor, nos ajude compartilhando e pedindo novos inscritos. Afinal de contas, é de graça, né? Então, o que são neoplasias? Neoplasias são um tipo de alteração no comportamento celular que, falando assim, em forma um pouco mais simplificada, seriam alterações no comportamento da célula, não só no seu comportamento de diferenciação, de aparência, aquela célula de um determinado tecido, de um determinado órgão, ela se multiplica agora de uma forma diferente das demais, fazendo com que a formação iniciada a partir de uma única célula gere então um tecido que vai se aparentar e se comportar totalmente diferente dos demais que estão ali no mesmo local. Esse seria o aspecto generalista, né, de uma neoplasia. Quando a gente fala de uma neoplasia benigna, um tumor benigno, essa neoplasia benigna, ela tem por característica um desenvolvimento mais lento, podendo acontecer, inclusive, isso é muito comum, de ser detectada apenas quando já está bem grande, já com centímetros de aparência. E, além disso, uma neoplasia benigna, ela também não tem capacidade de infiltração em outros órgãos, de metástase, por exemplo. Ela também não tem capacidade de angiogênese, que é o aporte de estruturas sanguíneas, né, de vasos sanguíneos para o seu suprimento. Porém, um tumor benigno, uma neoplasia benigna, ele precisa ter uma intervenção muitas vezes cirúrgica, porque além de continuar crescendo indefinidamente, algumas delas podem ser lesões pré-cancerígenas, ou seja, começou com um tumor benigno, uma neoplasia benigna, mas pode ir evoluindo conforme o passar do tempo, aquelas multiplicações celulares ocorrendo de forma inadequada, fazer com que ocorra um tipo de mutação, um tipo de alteração em uma célula cancerígena, uma neoplasia então maligna. Isso é muito comum, por exemplo, nos casos, né, de pólipos, onde às vezes lesões de milímetros são identificadas e os médicos preferem fazer logo a retirada. Miomas também, em alguns casos, né, prefere-se fazer não apenas o acompanhamento, mas também a retirada. Enfim, alguns tipos de neoplasias benignas
podem ter essa necessidade de intervenção. No entanto, as neoplasias malignas, elas apresentam outras características. Crescimento celular desordenado e muito rápido, a multiplicação dela é muito rápida, é uma lesão que pode ter menos de 1 centímetro, depois de 1 mês, ela já pode apresentar um tamanho de centímetros. Ela tem capacidade de infiltração e grande invasividade, ou seja, ela pode iniciar em um determinado tipo de tecido, em um órgão, e rapidamente estar se apresentando em outros, ou até mesmo metastar, ir para outros sistemas. Ela tem a capacidade de criação de aporte sanguíneo, que é o que a gente chama de angiogênese, que é o desenvolvimento de estruturas, né, de vasos sanguíneos que vão dar aporte sanguíneo para o seu próprio abastecimento, coisa que uma neoplasia benigna não faz, não tem essa característica. E por essas características específicas, elas demandam então uma abordagem eficaz e rápida para que seja contida e evite-se então a migração para outros sítios mais distantes. Daí, muitas vezes, entrarem então com quimioterapia, radioterapia, além de uma abordagem cirúrgica, justamente por conta dessas características, tá? Cláudia, mas assim, quando existe a possibilidade de uma pessoa ter um tumor benigno e maligno ao mesmo tempo no organismo? Sim, existe essa possibilidade em alguns casos, tá? Isso daí não é totalmente descartado, dependendo da situação, pode acontecer sim de ter uma formação inicial benigna e que depois ela apresentou então uma formação de grupos celulares com características malignas e eles crescerem quase que ao mesmo tempo e a pessoa ter tumorações benignas e malignas ao mesmo tempo. Vamos dar exemplos de formações benignas e que os médicos eles tendem a fazer uma abordagem cirúrgica para evitar a geração de lesões pré-câncer. No caso do surgimento de pólipos intestinais, por exemplo. Os pólipos intestinais, em geral, eles são acompanhados, né, no seu desenvolvimento, mas sempre que possível, os médicos vão lá e fazem a retirada, para evitar justamente que aquele tipo de alteração celular continue gerando ali um gatilho para possíveis mutações. Miomas, eles também podem ser observados e depois de um certo tempo ter-se a decisão de retirá-los. Existem também outras condições, como, por exemplo, no caso de câncer de colo de útero, algumas lesões que são identificadas como lesões pré-câncer. Essas lesões, então, elas passam por um tipo de abordagem cirúrgica para que não evolua. A pessoa ainda não está num estágio considerado o estágio de neoplasia maligna, de câncer, mas ela já está numa etapa em que pode ser considerado como uma prévia. E então é muito importante
que nós façamos o acompanhamento médico periódico. Qualquer tipo de alteração no funcionamento do seu corpo que você veja que está persistindo, mesmo usando-se o tratamento convencional, o tratamento médico, é importante que chame a sua atenção e que você possa fazer exames complementares para que realmente seja descartada essa possibilidade de ser uma neoplasia. É claro que ninguém pode ficar se sentindo o tempo todo como se estivesse a ponto de ficar doente a qualquer momento, mas também não podemos descuidar do nosso corpo, porque muitas vezes a gente vai deixando passar o tempo, achando que não é nada, e na realidade, se a gente tivesse corrido atrás antes, teria evitado muita coisa, né? Então, por hoje é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma ótima semana a todos e lembre-se que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Beijinho, inscreva-se no canal, compartilhe, tchau!